Boa tarde, nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Em meio à crise diplomática com Israel, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, se encontrou com o presidente Lula na manhã de hoje em Brasília. Ao deixar um encontro de pouco mais de uma hora, o norte-americano evitou comentar sobre o conflito em Gaza e as declarações controversas do presidente brasileiro sobre a ação de Israel na região. No início da reunião, Lula e Blinken conversaram rapidamente sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos, que vão acontecer em novembro. A expectativa era de alguma tensão depois das declarações de Lula, que comparou as ações do exército de Israel ao extermínio dos judeus pelos nazistas, o que gerou uma reação muito forte do governo israelense. Lula foi declarado persona não grata no país e a conta oficial do governo no Twitter chegou a acusar o brasileiro de negar o Holocausto, o que não aconteceu nas declarações do último final de semana. Depois do encontro com Lula em Brasília, Blinken viaja para o Rio de Janeiro para participar da reunião de ministros das Relações Exteriores do G20. Representantes dos 17 setores que mais empregam no país lançam hoje um manifesto para manter a desoneração da folha de pagamento até 2027. O documento pressiona o governo federal a revogar a medida provisória que estabelece a reoneração de forma gradual. A MP, ditada no final do ano passado, contraria a decisão do Congresso que já havia aprovado a desoneração. A desoneração permite às empresas alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de pagamento. E olha só, a fuga de 2 criminosos do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, completou uma semana. Desde então, o número de agentes das forças de segurança atuando nas buscas chegou a 500. E em meio às investigações para apurar se a fuga em algum momento foi facilitada, 3 servidores que atuavam na Penitenciária Federal foram afastados de suas funções. Uma semana depois da fuga, os presos permanecem foragidos. Já chegou a 500 o número de agentes das forças de segurança atuando nas buscas. Também foram anunciadas várias medidas pelo governo federal, como o afastamento da direção do presídio e de responsáveis pelas áreas de segurança, inteligência e administração, além da abertura de 2 investigações paralelas. Autoridades apuram as circunstâncias e possíveis responsabilidades pela fuga de Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento. Os criminosos foram vistos pela última vez na última sexta-feira. Durante a fuga, eles chegaram a invadir 2 casas. Os policiais já encontraram algumas pistas no raio de 15 quilômetros da penitenciária. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, suspendeu visitas e banho de sol em Mossoró e ordenou a revisão dos equipamentos e protocolos de segurança nas 5 penitenciárias federais do país. Além disso, anunciou que o Ministério irá determinar a construção de muralhas e a adoção de sistemas de videomonitoramento com reconhecimento facial. Com autorização do ministro, nesta quarta, a Força Nacional começou a atuar na força-tarefa das buscas pelos fugitivos. O pedido para o envio das equipes partiu do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. E nesta sexta-feira, a Força Penal Nacional também vai começar a atuar para o reforço da segurança no entorno da penitenciária e treinamento de agentes durante 60 dias. E agora vamos falar sobre saúde. Olha só, o número de casos de dengue no Brasil já subiu mais de 300% em 2024. Apesar da alta, o Ministério da Saúde alerta que este ainda não é o pico esperado da doença neste ano. O Brasil já ultrapassou a marca dos 680 mil casos de dengue. Segundo os dados do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde, o país registrou um total de 688.461 casos prováveis da doença nas 7 primeiras semanas epidemiológicas do ano. O número representa um aumento de 315% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o Brasil teve 165.839 casos.
O índice pode ser ainda maior, conforme chegam novas informações dos municípios. Neste momento, Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná, Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro são as unidades da federação com maior incidência da doença por 100 mil habitantes. Além dos milhares de casos, 122 pessoas perderam a vida por causa da dengue. Outros 456 óbitos estão sob investigação. O fenômeno El Niño, que eleva a temperatura e favorece a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, contribui para o aumento dos casos neste ano. A situação é alarmante, já que a alta de casos acontece antes mesmo do pico tradicional da doença, entre março e abril. No ano passado, o país bateu 688 mil casos apenas na 14ª semana epidemiológica no início de abril. O principal desafio são as implicações da alta de casos no sistema de saúde, que pode deixar as unidades estaduais e municipais sobrecarregadas. E falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, o Programa Mundial de Alimentos da ONU anunciou que vai suspender a distribuição da ajuda no norte da faixa de Gaza devido ao caos total e à violência depois que um comboio da entidade sofreu disparos e saques. O PMA já tinha suspendido a distribuição de alimentos há 3 semanas na região, devastada por mais de 4 meses de guerra. A operação tinha sido retomada no domingo, mas um comunicado da entidade revelou que os caminhões têm sido atacados e saqueados. A agência pretendia enviar 10 caminhões de ajuda alimentar por dia para Gaza durante 7 dias consecutivos para ajudar a conter a fome e a desesperança no território. A agência ressaltou que a decisão não foi tomada sem pensar e que sabe que isso vai gerar mais risco de morte para as pessoas de Gaza, onde mais de 2 milhões de pessoas estão ameaçadas pela fome. Agricultores espanhóis voltaram a se reunir em Madrid hoje para protestar contra as imposições da União Europeia sobre o setor. Mais um dia de mobilização de agricultores e fazendeiros na Espanha. Os manifestantes se concentraram ao amanhecer em várias localidades próximas à capital espanhola. Trabalhadores pedem que os produtos importados tenham as mesmas condições impostas aos produtores espanhóis. Já são muitas coisas que estão nos sobrecarregando, asfixiando os agricultores, e aqui ninguém nos escuta. Os agricultores é que movem o país. Agricultores e fazendeiros realizam atos de protesto desde o começo de fevereiro em todo o território espanhol. Enquanto uma nuvem de fumaça cobre Milão, os moradores da cidade começam a se preocupar com o ar que respiram e perguntam que tipo de medidas poderiam ser tomadas para melhorá-lo. Alguns carros considerados mais poluentes foram proibidos de circular em partes da Lombardia. A poluição sufoca Milão, a Sicília sofre com uma grave escassez de água e a produção de vinho está diminuindo no Piemonte. Tudo por conta das poucas chuvas registradas na Itália, o que agrava a contaminação ambiental e as secas em um contexto de aquecimento global. A circulação dos carros mais poluentes foi proibida nesta terça-feira em Milão e em outras 8 cidades da Lombardia, devido ao nível de contaminação muito alto nessa região industrial do norte do país. A situazione dell'aria a Milano è sicuramente come tanti anni. A qualidade do ar de Milão está definitivamente, como tem sido há alguns anos, muito ruim, especialmente no inverno, exceto quando há um pouco de vento que limpa um pouco o ar. Infelizmente, a situação que temos com o trânsito também certamente contribui para isso. Tem também o clima, está bem ruim. Sicuramente contribuisce, poi il clima, tutto, però è brutta. Devo dizer que os níveis de poluição que atingimos recentemente são realmente insuportáveis. Embora eu me lembre de a minha filha me dizer no ano passado que Milão era a segunda cidade mais poluída do mundo por um dia. Era stata per un giorno la seconda città più inquinata al mondo. Há muitos anos, o norte da Itália figura entre as regiões mais contaminadas da Europa. O problema da Lombardia é em parte geográfico, já que está localizada entre montanhas, o que dificulta a disseminação dos poluentes. Mas ONGs ambientalistas consideram que essa desvantagem serve de desculpa para as autoridades, a fim de justificar os altos níveis de contaminação atmosférica sem fazer nada a respeito. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação.
Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde.